Então, sejam muito bem-vindas ao nosso encontro de hoje. Nós estamos estudando o livro A Coragem de Ser Imperfeita e estamos trabalhando a questão da dificuldade de nos mostrar e lidar com as nossas limitações, com as nossas mazelas. E o que acontece? Muitas vezes nós nos sentimos inadequadas por não correspondermos a um padrão social. E com isso nos retraímos, nos sentimos um peixe, né, fora d'água e queremos fugir, porque a gente não corresponde, a gente se sente mal. E uma coisa importante pensarmos é que muitas vezes a gente coloca como sendo esse padrão, né, algo que está externo a nós, né, é a sociedade que criou, etc. O fato é que esse padrão, ele também está dentro de nós, ou pelo menos parte dele está dentro de nós. Por quê? Porque ele vem da nossa ancestralidade, né? Ele vem dessa consciência, de uma consciência arcaica, ancestral, que é muito forte, né? Nós temos uma consciência pessoal, né? São os conteúdos daquilo daquilo que me diz o que eu preciso ser para pertencer a esse grupo, né? Esses são os meus conteúdos. Eu tenho os conteúdos, né, de uma consciência ancestral, que é essa consciência de clã, né, que é essa consciência do que é valor para a minha família, do que é importante para a minha família, né, e tem uma consciência espiritual. Quando a gente fala, né, do inconsciente coletivo de Jung, a gente fala dessa consciência arcaica, né? Ele abrange essa consciência ancestral, que é o que foi vivido pela minha família, né? A consciência ancestral é a consciência do vivido, das experiências tidas pelos meus ancestrais. E, além disso, né, no inconsciente coletivo, nós temos o vivido e o desejado e o vir a ser. O desejado é aquilo que eu ainda quero conquistar, o que eu ainda penso que eu posso alcançar, e o vir a ser, que é o me tornar, o me desenvolver, né? Então, esse inconsciente coletivo de Jung, ele é muito mais amplo do que essa consciência ancestral, que ela é específica da minha família. Então, por exemplo, só trazendo aqui para vocês terem uma ideia, quando muitas pessoas, por exemplo, elas têm a ideia de que amor é fidelidade, né? Por que isso? Então, assim, num casamento não se pode perdoar se um dos cônjuges, se o seu parceiro trai. Por quê? Porque isso é uma consciência ancestral, um valor da família, né? Assim como, por exemplo, pode ser valor para a família o casamento. Então, as mulheres todas, elas vão casar e casar cedo, dependendo de como é o arranjo dessa família. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem famílias que a traição não é uma coisa que chama atenção, né? A fidelidade não é um valor tão forte. Para elas é muito mais importante estar junto, participar, prover, né? E que a infidelidade, às vezes, é só um detalhe. Se aconteceu uma vez por um deslize, tá, tudo bem, quem não erra? E a pessoa consegue perdoar e seguir a vida em frente. Então, o que eu quero trazer para vocês é que essa inadequação diante dos modelos sociais, muitas estão fora de nós, né? Mas muitas estão dentro de nós. E, inclusive, existem modelos, gente, que afetam determinadas pessoas, mas não afetam outras. Por exemplo,
padrões de uma família, vamos supor uma família de músico, né? Uma família que a vida inteira teve um padrão financeiro relativamente limitado. Por quê? Porque teve a música como valor a vida inteira. Ser músico não é uma profissão, a não ser quando você estoura, né, no sucesso e tal, que não é a grande maioria. A música, ela te dá uma forma de viver, mas você não enriquece com música, a não ser que você seja um exponente, não é verdade? Então, o que acontece? Essa família, muitas vezes, os membros, né, a descendência dessa família, que também vai ser músico, de um modo geral, né, vão ser músicos, eles não sofrem com por não enriquecer, muitas vezes, a não ser que seja uma característica muito pessoal de um deles. E por que isso? Porque o padrão familiar, muitas vezes, ele não vai te exigir ser rico, mas ele vai te exigir ser preciosista, ser excelente naquilo que você faz, né? Ser um exímio músico, né? Ser uma referência, ou tocar na escola tal, né? Ou ser erudito. Vocês entendem? E o que isso significa? Que o que é dor para um não vai ser dor para o outro, mesmo sendo uma demanda da sociedade. Mas aqui, vamos supor, a sociedade, ela te convida a 1000 coisas, mas tem muitas coisas que não te afetam e não te fazem sofrer e não te fazem se sentir inadequado. Você fala assim, não, tudo bem, isso é legal, mas você não sofre, você não corre, você não se desdobra para atender aquela expectativa, porque ela não faz parte dessa consciência ancestral que te domina e que te faz sofrer. E uma coisa muito importante é a gente entender que esse sofrimento e essa vergonha que a gente sente, né, que é esse sentimento, essa dor de se sentir indigno, né, de ser amado e ser aceito, ela passa por ser indigno de pertencer, né? Então, eu estou querendo ampliar um pouco mais essa visão para a gente entender que é lógico que são as famílias, através do vivido, que vão construindo também, né, essas demandas desse inconsciente coletivo, né, e que são os valores de várias famílias, né, que vão construindo aí aquilo e os modelos que a gente deve atender. E, mais uma vez, a única forma da gente se curar, né, desse sentimento de inadequação é olhar para ele, né? É aceitar o que vem da sua família, o que vem de você, porque isso também te constitui. E é por isso que a gente sente tanta culpa quando a gente tenta romper ou quando a gente não, por exemplo, não atinge esse ideal, né? A gente sente muita culpa e uma vergonha muito grande, um medo muito grande. Por quê? Porque isso fala da nossa necessidade de pertencer, né? De repetir, de corresponder, né? Eu comentei ontem à noite, na aula que eu estava dando, que eu sou servidora pública, né? E depois de 10 anos que eu tinha entrado no serviço público, eu fui buscar o comércio. Por quê? Porque a minha família é uma família de comerciantes. Então, aquilo gritava para mim, porque o meu sentimento é de que eu não teria valor se eu não fosse uma comerciante. As pessoas não iam conseguir ver o meu valor dentro de uma família, que o valor é ser comerciante, né? Então, o que eu fiz? Eu fui em busca do meu valor do meu clã, para me sentir pertencente.
fiquei um bom tempo ali, e depois eu me desliguei em paz. Mas é muito interessante porque essa pressão, ela não está só no plano mental, né? Ela é uma coisa, como é que fala? Que vem do seu âmago, né? Não é só que vem da sua consciência pessoal. A sua consciência pessoal, ela te convida o tempo inteiro a se adequar para que você pertença, né? Mas ela está muito além do simples dessa nossa visão consciente, né? Ela é uma consciência arcaica, ancestral, que é muito forte, que vem lá de trás e que nos pressiona a adotar determinados comportamentos, tá certo? E é por isso que a consciência dessa demanda, a consciência dessa consciência arcaica, ela é fundamental para que a gente se liberte dela, né? A gente precisa aprender, e por isso é tão importante a gente buscar ser autêntico, a gente buscar fazer contato conosco para entender de onde vem essa pressão, de onde vem essa culpa, de onde vem essa minha necessidade, parece assim, que é visceral, né, de ser desta maneira, né, porque isso vem de trás, isso vem lá dessa pressão ancestral, e por isso ela é tão difícil. Então, a gente precisa de lidar com todos esses conteúdos, né? Entender que essa pressão, ela é mental, ela é psíquica do nosso hoje, ela é ancestral, ela é emocional. Então, a gente se pressiona de todas as formas para poder corresponder. E nós estávamos falando aqui, né, que nós temos um arsenal de ferramentas que a gente usa para impedir da gente se mostrar, da gente fazer contato conosco mesmo, né? Então, a gente falou da alegria como mau presságio, né? Nós falamos do perfeccionismo, né? Falamos que muitas da questão que nós vimos ontem do entorpecimento, né? Do excesso de trabalho como uma forma de entorpecer não só o excesso de trabalho, quanto o excesso de bebida, o excesso de comida, né? O excesso de drogas, tudo isso para tentar entorpecer, né, o nosso sentir, para que a gente não precise lidar com as situações, muitas vezes a apatia, né? Às vezes você você sair da vida para não viver isso, esse entorpecimento é você literalmente sair da vida para você não sentir. E a maioria das pessoas, elas têm medo de sentir, elas têm medo de fazer contato com as suas emoções. E com isso, elas não as nomeiam, elas não identificam o que elas estão sentindo. E muitas vezes uma raiva, um medo, uma tristeza fica no bolo, né, acho que eu estou meio deprimida. E aí aquilo você não põe num bolo, num pacote, e você não consegue identificar o que é aquele sentimento. E quando você não identifica, você não consegue buscar a raiz disso, né? Então, sentir medo é muito diferente de sentir raiva, que é muito diferente de sentir vergonha, que é diferente dessa ansiedade que vem, né? Então, eu estou com medo de quê? O que está acontecendo que está acionando alguma memória lá atrás em que eu me sinto insegura, né? Ou então, raiva, né? O que aconteceu que me gerou raiva? Aí você vai ver que é um comportamento de alguém, né? Ou alguma situação em que você ficou totalmente fora do controle. E à medida em que você consegue nomear, você consegue
fazer o link entre o desfecho e o causal. E, com isso, consegue acessar, né, qual gatilho que foi acionado aí que está desencadeando esse sentimento e esse processo. E hoje nós vamos falar da vitimização também como uma forma de fugir dos conteúdos que você precisa lidar, né? A vitimização é você se colocar, é você se ver como alguém que está sofrendo a ação do outro ou a ação da vida, né? A vitimização, ela coloca aqui que ela percebeu nos padrões, na pesquisa dela, que existiam dois grupos claros, né? Um era o de vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor. Ou então, um grupo de pessoas que ela chamou de viking, que é alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, tenta se manter o tempo inteiro no controle, né? Para não ser vítima de ninguém, exerce poder sobre coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. E quando a gente fala disso, né, o que é a vitimização? A vitimização é alguém que se coloca como um sujeito, a princípio, a ideia de alguém que está como sujeito passivo da ação, né? Como alguém que sofre a ação da vida, a ação do outro, né? A ação de alguém, como alguém que não tem poder sobre a própria vida, que não tem poder de mudar a vida, que não tem poder de ter o controle, né, das suas decisões, das suas próprias escolhas. Mas, como vocês estão vendo aqui, né, esse conceito, ele se enquadra a esse primeiro perfil de vítima. É aquela que é uma coitadinha, aquela que não tem poder de mudança, né, que nada que ela fizer pode alterar os resultados de vida que ela tem, né? Então, ela se sente impotente, né? Se sente marginalizada. Por quê? Porque ela não consegue ser protagonista. Mas existe um outro perfil de vítima, que é aquele que está na ação, que está no controle, né? É alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e tenta controlar todas as coisas para não ser alvo, né, do poder de alguém. E essas pessoas, gente, elas existem, e eu acredito que existem muitas vítimas assim, porque, ao contrário do que a gente imagina, né, dessa vitimização ser algo muito passivo, até para esses que são coitadinhos, que assumem o lugar do doente, o lugar daquele que está sempre perdendo, do que está sempre fracassando, daquele que está parecendo que está sempre fora desse controle, ele precisa fazer um esforço gigantesco para se manter neste papel de vítima. Por quê? Porque, para ele, vamos supor que a pessoa se vitimiza para chamar atenção ou para manter, né, eu estou com uma cliente que a mãe se vitimiza depois que o pai morreu, a mãe desenvolveu uma doença e ela usa dessa doença para manter os filhos ali no ciclo familiar dela. E o que acontece? Essa mulher, essa mãe, ela sofre para se manter vítima. Por quê? Porque ela precisa se esforçar, ela não pode melhorar. Entende? Ela não pode melhorar, porque ela entendeu que a forma, né, o arranjo familiar que eles fizeram foi
nesse sentido. Ela entendeu que a forma que ela tinha para manter essa família unida era estando doente. Então, ela precisa de fazer um esforço para se manter ali neste lugar de doente. E isso não é ser passiva, ela age para estar ali sustentando este lugar de vítima, de impotência, para que toda a família possa estar ali atendendo às demandas dessa mãe. Porque a hora que ela melhora, os filhos vão se sentir bem para poder ir embora, vão sentir menos culpados, entende? Então, a vítima, de um modo geral, seja de que forma for, ela se esforça para sustentar aquele lugar. E isso é tão interessante, porque quando a gente, numa família, todos assumem um papel, né? A família tem um enredo em que a todos é atribuído um papel. E é preciso tomar muito cuidado e observar qual é o papel que você ocupa na sua família. Porque muitas vezes você ocupa o papel da guerreira, da heroína, mas por trás desse papel, você está se sentindo vítima. Você se sente vítima da falta de amor, você se sente vítima da falta de atenção. E aí você usa esse escudo para te proteger dessa dor. Mas, por outro lado, esse escudo, ele sustenta você na vitimização, porque você tem uma necessidade de provar o seu valor, de fazer tudo pelo outro, para que o outro te veja, para que o outro cuide de você. Mas o que sustenta esse movimento todo é um sentimento de vitimização, de que olha, ninguém olha para mim, ninguém me deu atenção, ninguém me amou. E com isso, eu vou para a vida mostrar que eu valho a pena, que eu isso, que eu aquilo. E é tão interessante, gente, porque quando você olha para uma mulher ou para um homem, né, guerreiro, que está ali fazendo a vida acontecer, que corre atrás, você vai falar assim, gente, essa pessoa é vítima? Nunca que ela é vítima. Mas o que está sustentando as ações dela é essa vítima sofredora que precisa provar que ela tem valor. E aí é por isso que ela faz tudo, faz. Mas para encobrir uma dor gigante. Então, olha como que o ser humano, gente, ele é complexo, não é verdade? Né? Você olha para alguém assim, você fala, gente, eu queria ser como essa pessoa, mas o que sustenta ela, né, é uma dor profunda e um sentimento de vitimização, de que ela não recebeu, né, de que... E eu funcionei muito nesse padrão por muitos anos da minha vida, e eu não tinha consciência de que eu estava sendo vítima, de que eu me sentia vítima. Eu falava, não, eu estou fazendo a minha vida acontecer, né? E só depois, quando você vai aprofundando, é que você vai conseguindo enxergar muito profundamente os seus movimentos. E olha, gente, foi só quando eu cheguei a essa conclusão de que eu estava me vitimizando, né? É que a minha vida virou a chave. Porque até então, eu achava que eu estava fazendo tudo o que eu deveria fazer para caminhar, para fazer minha vida acontecer, para assumir minhas responsabilidades. Tudo bem, ok. Mas o que me movia para isso não era a autorresponsabilidade, mas era exatamente a vitimização.
Porque o que é saudável é você falar, opa, sou eu quem crio as minhas, a minha realidade, e se ela é uma realidade hoje que me faz sofrer, sou eu quem tenho a responsabilidade e a potência e o poder de transformar isso. Isso é autorresponsabilidade, né? Mas quando toda a sua ação, né, o seu vigor, a sua energia, ela está concentrada em provar algo, né? A gente até estudou isso mesmo, não sei se vocês lembram, naquele livro Acenda a Sua Luz, né, que está aqui no canal também. A intenção que te move, ela não te... muitas vezes, eu quero dizer o seguinte, que a intenção que te move, dependendo de qual for, ela não te cura. Então, eu me via como uma mulher adulta, já com filhos, já com uma situação financeira equilibrada, uma vida estável, equilibrada, mas num processo de profunda vitimização. E sustentar, eu só tratar, né, lá do... Não, você só vive para fazer, você só vive para trabalhar, você tem que parar um pouco de trabalhar, você tem que olhar para você, nananã, né? E você fala assim, não, mas eu amo trabalhar, isso me nutre, isso me sustenta, eu amo fazer isso, por que que eu vou tirar isso? Por quê? Porque é esse entorpecimento, né, que eu estava para não me enxergar, e foi quando eu parei que eu pude me ver, e nas buscas, né, depois de tirar o torpor, né, e querer me ver, é que lá, depois de muitas cascas de cebola sendo tiradas, lá dentro eu encontrei o que me movia, a minha vitimização. E eu falo que isso foi libertador para mim, porque eu entendi que eu me colocava nesse papel, né, de coitadinha, e isso tirava a minha potência toda. E quando eu assumi o protagonismo, eu me reposicionei dentro da minha família. Olha que interessante. Eu saí daquele papel da vítima e me reposicionei. Consequentemente, todos os membros da minha família se reposicionaram em relação a mim. E é isso que acontece, gente, quando a gente se dispõe a ver, quando a gente se dispõe a crescer, né? Quando a gente abraça e olha para a gente, que foi o que a gente falou no nosso último encontro. Quando eu olho para mim e falo, eu te vejo, eu quero te ver. Porque quando a gente olha no superficial, gente, a gente não consegue enxergar. A gente, às vezes, enxerga isso ou aquilo, mas o buraco está muito mais embaixo. E olha assim, depois de... Isso chegou para mim... muito tempo depois de eu já ter melhorado muitas coisas, de eu já ter uma vida bem diferente, né? Eu poderia dizer que eu já era quase que 90% diferente, eu ainda não tinha enxergado esse lugar de vítima. Então, assim, é para dizer que nós precisamos investir em nós, porque muitas vezes a gente se vitimiza e se sente magoada, se sente não amada, se sente desconsiderada por conta desse lugar que a gente se coloca, de estar sendo alvo da ação de alguém. Mas é muito importante entendermos que existe aí uma atitude, uma postura muito contundente nossa para nos manter neste lugar. A vítima sempre parece aquela que não está na ação, só que ela está... Na verdade, assim, ela talvez nem esteja tanto
na ação, algumas vão estar na ação, outras menos, mas o fato é que a vítima, ela busca sempre estar no controle da situação. Por quê? Porque à medida em que ela faz, ela se coloca nesse lugar, ela controla o arranjo de todos os outros que estão ali, né? Então, é o exemplo dessa mãe, é o exemplo que eu trago, né? De, à medida em que eu sou a coitadinha, que a minha mãe não me ama, que minha mãe só tem olhos para os meus irmãos e não tem para mim, eu faço com que todo mundo, com que minha mãe tente compensar de alguma forma, mostrar que não, que ela me ama, que os meus irmãos tenham dozinha de mim, poxa, olha, ela se sente inferiorizada e de repente tenha um outro arranjo. Vocês entendem? E aí, quem é que está no controle? Eu. Exceto quando, né, os outros membros eles já têm uma maturidade e já conseguem não entrar no jogo. Mas isso, dependendo do nível desse arranjo, né, igual, por exemplo, essa mãe que está sempre doente e que quando os filhos tentam ir embora, a doença piora. Você ter essa consciência e entender esse arranjo, né, essas interações por trás, né, dessa vitimização, e o quanto é difícil para esses filhos conseguirem ir embora sem culpa, ou até com culpa, é muito difícil sair, porque a culpa, ela não deixa, né? Então, a vítima, ela quer fazer com que o outro se sinta culpa. Olha o que você faz comigo. Olha o que você fez comigo. Né? Então, nós precisamos de estar muito atento a isso, porque parece, né, que é uma coisa saudável, né, ser vítima, atrair afeto, atrair olhares, mas a vitimização é um lugar de impotência, é um lugar onde você não tem força para a vida plena, né? Você controla ali, você dá o tônus do enredo da família, do enredo no serviço, ou do enredo aonde com seu marido, onde quer que seja, né, na sua pequena ou na sua grande família, mas esse lugar é um lugar onde você não consegue ter uma vida plena e onde você não consegue se conectar com as pessoas no melhor delas. Você se conecta no pior, porque elas vão estar ali sendo manipuladas ou vão estar ali tentando atender uma necessidade disfuncional, né? E isso não agrega nada para ninguém, não ajuda, não soma na vida. Então, nós precisamos de assumir o nosso lugar de protagonistas, né? De realmente aquela que tem o poder sobre a própria vida, né? Aquela que toma para si o que acontece. Espera aí, o que de mim gerou essa situação? Né? O que de mim gerou essa briga? Qual é a minha parcela nisso? Porque, gente, a autorresponsabilidade, ela me libertou. A autorresponsabilidade foi um divisor de águas na minha vida. Eu não me permitir mais entrar nesse lugar de impotência, entrar nesse lugar de coitadinha. O tempo inteiro eu fico, peraí, mas o que gerou essa situação? Peraí, mas o que eu estou pensando? Né? O que me fez fazer isso? Eu não aceitar quando vem um pensamento, assim, não, eu não tenho nada com isso, não. Ou, não, fulano fez isso por causa dele. Eu não tenho nada com isso. Não é sobre mim. Entende? E quando eu faço esse raciocínio, eu me isento. E eu não aceito entrar nesse lugar. Nossa, olha que fez para o outro e não fez para mim. Não, chega, não tem isso mais. Porque eu não me permito. Porque a minha vida sou eu quem construo. Os meus sentimentos sou eu quem decido quais eu vou ter.
E eu estou treinando e cada dia mais, né? Eu já venho aí num treino de não aceitar esse lugar de menos. Porque quem vai me posicionar na vida sou eu. Não é ninguém que vai falar, oh, vem cá que eu vou te dar um prêmio. Vem cá que eu vou te falar o tanto que você é legal. Não, sou eu quem vou fazer isso por mim. E isso é ser protagonista, isso é ser autorresponsável pela própria vida, pelas escolhas, pelas emoções, entende? Pelas experiências. Então, esse é o meu convite para você, né? Não permita que a vitimização te tire da arena da vida, porque você passa a não conectar com o real. Você passa a se relacionar e a experienciar um imaginário que você cria para você mesma e que sai da realidade e que faz com que você perca a sua conexão com a sua força, com a sua essência, com a sua luz e passe a viver numa sombra, né? Numa penumbra, no menos. Então, abra mão disso e venha viver o mais, porque é o que todos nós merecemos nessa vida. Então, gente, com isso eu vou finalizar, né, esse nosso vídeo, agradecendo a vocês pela presença. Se vocês gostaram do vídeo, se fez sentido, deixe o seu comentário, né, compartilhe com outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, Daniela Salomão, ative o sininho para que você possa receber em primeira mão todos os vídeos que nós postarmos. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.